O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, Herodes perguntava onde o Messias devia nascer. E eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. Enquanto o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, os magos partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram no lugar, viram um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. E avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, Iluminai-nos. filhos amados, podemos nos assentar? Mas nós vamos ouvir agora o anúncio das festas móveis do ano de 2026. Essa é uma tradição bastante antiga da igreja. Na Epifania se faz o anúncio das festas novas para mostrar para a gente a centralidade de Jesus Cristo na história. Então vamos ouvir esse anúncio. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, também anunciamos a alegria da ressurreição do mesmo Jesus, nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciareis o jejum da Sacratíssima Quaresma, com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebrareis com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a festa de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do Advento de nosso Senhor Jesus Cristo.
A Ele louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Filhos queridos, esse anúncio das festas móveis é uma tradição que mostra para a gente a centralidade de Cristo. Veja, né? Vai anunciando todas as festas móveis para mostrar que a centralidade está na Páscoa da Ressurreição. Desde nesse ano de 26, desde o dia 18 de fevereiro, quando a gente começa a preparar a quaresma, até o dia 29 de novembro, quando começarmos a preparar o novo advento. É a grande graça. Por isso que a igreja mantém essa tradição, um pouquinho esquecida por aí, mas a gente traz, porque mostra para a gente, Cristo é o centro, mesmo da vida daqueles que não creem, não tem como negar isso, né? Amados do meu coração, me alegro com a sua presença. Olha, quem está de pé lá no fundo, aqui na frente, aqui ainda tem uns lugares, viu? Aqui tem lugar, onde tem lugar aí, levanta a mãozinha para quem está de pé lá, olha só para avisar, ó, tem bastante lugar ainda. Nossa igreja cabe 1000 pessoas sentadinhas, e nem sempre é fácil ficar 2 horas em pé aí no fundo não, viu gente? 2 horas em pé, Filhos queridos, olha, mês de janeiro, a gente começa por aqui, né? Estamos em janeiro, janeiro é o mês do Santíssimo Nome de Jesus. E eu sempre digo uma coisa que é fácil de a gente marcar. No ano temos 3 meses que começam com a letra J, janeiro, junho e julho. E cada um desses 3 meses está ligado a uma devoção do Senhor Jesus Cristo. Então, janeiro, o nome do Santíssimo Nome de Jesus. Junho, que é inclusive quando celebramos os nossos padroeiros, Coração de Jesus e Maria, mês do Sacratíssimo Coração de Jesus. E julho, mês do Preciosíssimo Sangue. Janeiro, Santíssimo Nome, junho, Sacratíssimo Coração, julho, Preciosíssimo Sangue. Então, o mês de janeiro é um mês para a gente ficar mais atento a esse nome que tem poder. O nome de Jesus tem poder para curar, salvar, libertar. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. E a gente já começa o ano invocando o nome santo de Jesus, para que esse nome santo nos acompanhe por todo o ano, por toda a nossa vida, cada dia, cada momento. E nesse domingo nós celebramos também a Epifania, que é a manifestação. Também trazemos o dia de Reis, porque dia de Reis é dia 6 de janeiro, mas a igreja traz para o domingo. Nós celebramos a manifestação, a Epifania, porque Jesus se manifesta. Ele vem ao mundo, nasce, se manifesta na carne humana, nasce. Só que quando ele nasce aqui no presépio, quem está? Maria, José e os pastores. Todos são judeus, são do povo de Deus, da descendência abraâmica, filhos de Davi, como é o José, do povo que Deus escolheu, né? Falou para Abraão, farei de ti uma grande descendência. Todos esses são do povo de Deus. Só que uns dias depois, chegam esses outros 3 menininhos aqui. Como é que é o nome deles? Eles são os 3 reis magos, os magos. E os magos vieram de onde? De São José. De onde que vieram os magos? Do Oriente. Os magos vieram do Oriente, quer dizer, são pessoas de outros povos, de outras nações, não são do povo judeu, daqueles que Deus escolheu. É gente que vem de outros lugares, de outras tribos, de outras regiões, de outras nações, de outras religiões. E eles chegam ali porque eles estavam procurando Jesus. Então o Senhor Jesus se manifesta não somente para os do seu povo. Jesus vem ao mundo para se manifestar para todos os homens, todos os seres humanos, inclusive os que a princípio não creem nele. Mas agora uma coisa nós precisamos aprender com a liturgia de hoje. Os magos, eles eram sábios. A tradição da igreja que depois vai dar para eles esse título de reis, né? Mas são sábios. Magos daquela época eram os sábios, os estudiosos. Eles não tinham a palavra de Deus, não tinham a Bíblia, não tinham os profetas, não tinham Isaías, não tinham a Sagrada Escritura, o Pentateuco, o Deuteronômio, mas eles estudavam, e eles foram descobrindo com os estudos dele o nascimento do Senhor Jesus, e aí eles começaram a procurar por Jesus,
Quando eles começaram a entender, eles começaram a procurar Jesus, e começaram a procurar e querer saber de Jesus, e querer saber onde que Jesus ia nascer, e ia nascer o grande rei. Onde que eles intuíram? Se vai nascer um rei, os reis nascem onde? Começa com pá, termina com lácios. Nos palácios. Os reis nascem nos palácios. Por isso ele foi lá no palácio do grande Herodes perguntar sobre Jesus, queria saber de Jesus. Os magos perguntando de Jesus, porque eles queriam alcançar, queriam chegar em Jesus. E aí Herodes, o grande rei, Herodes é o reizão opressor, está seguro nas suas garantias humanas, no seu poder, nos seus exércitos, nos seus poderes materiais, nas suas riquezas, nos seus súditos, seus servos, na sua soberania. É o reizão opressor, soberanão, está lá na sua cadeira. E aí os magos chegam e o rei fica com medo dessa criança que vai nascer. Mas qual que é o medo do rei? Que esse novo rei vai lhe tirar aquele poder humano que ele tem, aquele poder material, passageiro, efêmero. Ele se alucina com esse medo. E aí ele chama os sumos sacerdotes e os doutores da lei da época. Eles vêm e o rei pergunta para eles se eles sabem onde que vai nascer o menino. E qual que é a surpresa do rei? Eles sabem. Eles dizem: olha, está escrito, o profeta escreveu, ele vai nascer em Belém de Judá, porque o profeta disse: tu, Belém, de modo algum és a menor das cidades de Judá, porque de ti nascerá o Senhor, que será o Senhor, o Rei de todo o universo, o grande pastor do seu povo. E aí eles mostram, eles apontam para os magos a direção. Ó, Belém, Judá, pode ir lá. E os magos vão. Mas Herodes e os sumos sacerdotes e os doutores da lei foram também? Não foram. Por que será que eles não foram? Ora as bolas, eles não tinham dinheiro para o Uber. Não foram por quê? Porque eles estavam acomodados nas benesses palacianas de Herodes. Para eles era muito cômodo ficar ali com o grande rei, usufruindo dos prazeres do palácio. Para eles o mundo era aquilo ali. Para eles a vida era aquilo ali. Para eles o rei era a sua segurança. Servir aquele rei humano, aquele rei temporal, aquele rei efêmero, era para eles. Não se deram ao trabalho, mesmo sabendo que o Messias ia nascer, mesmo sabendo onde eles poderiam encontrá-lo, não foram. E ainda o rei tentou armar contra os magos e disse: olha, vai, vê onde é que ele está e depois vem me dizer, porque eu também quero ir adorá-lo. Era o propósito de Herodes ir adorar Jesus? Não. Se ele quisesse ir adorar, ele teria ido junto com os magos. Mas ele tinha um plano de matar, com medo. Os magos vão. Quando os magos vão, eles veem de novo a estrela. Lá no alto do presépio está a estrelinha. De novo eles veem a estrela brilhando. E quando eles veem a estrela brilhar, olha só, combinei direitinho, rapaz, tudo combinadinho. A estrela brilhou de volta. E o coração deles se encheu de alegria quando eles viram a estrela apontando Jesus. Se encheu de alegria. Eles entraram no lugar, e quem foi que eles encontraram? Jesus com Maria. Guarda isso no teu coração, filho. Eles procuraram por Jesus com sinceridade. Eles foram estudar para encontrar Jesus. Estudaram as estrelas, estudaram o que tinha na época. Eles perguntaram em todos os lugares para as pessoas de Jesus. E a estrela foi colocada no céu para apontando o lugar para eles. E quando eles encontraram Jesus, Jesus não estava sozinho. Eles encontraram Jesus com Maria. Porque a gente encontra Jesus com a sua mãe. Jesus não está separado da mãezinha. Ao encontrarmos Jesus, nós também encontraremos Maria como mãe de Jesus, mãe de Deus. E eles encontram Jesus porque eles procuram, porque eles perseguem, porque eles vão atrás.
E aí o Senhor Jesus se mostra, se revela a epifania para eles que o buscam. Veja, Herodes, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, sabiam onde podiam encontrar Jesus, mas não foram. Poderiam ter ido e não foram. Os magos foram. Quando os magos chegam, eles chegam diante de Jesus, e eles têm aquela experiência de encontrar Jesus, o coração deles se enche de alegria, se alegra, eles abrem os cofres deles, e dão para Jesus o que de melhor eles têm, porque quando a gente encontra Jesus, e encontra a mãe de Jesus, Maria, o nosso coração se abre, nós queremos nos doar para Jesus, é quando nós damos para Jesus o melhor que temos, damos o nosso tempo. Você está trazendo o seu tempo para estar na presença de Jesus, e também vai chegar no momento em que a consciência vai se clarear na gente, que também vamos partilhar um pouco do nosso bem, como eles fizeram, porque nós vamos entender, claro, eu entendo, hoje em dia, tudo isso que se faz aí com dízimo, essa coisa nada toda, essas igrejas que daí querem só usufruir dos bens, só tirar a lã das ovelhinhas, né? Pastores muito mal intencionados, mundo afora, gente que só quer enriquecer, e aí ficam colocando aquela carga. Não, mas os magos, ninguém pediu para eles, quando eles encontraram, eles foram entendendo. Eu tenho um Senhor, encontrei o meu Senhor e o meu Salvador, Ele me abençoa, então eu também vou abençoar, vou partilhar um pouco daquilo que eu tenho. É um reconhecimento que vem naturalmente com aquelas pessoas que realmente procuram Jesus, e que entendem quem é Jesus, e que entendem o que é oferta, e eles entregam para Jesus 3 presentes, quais são? Ouro, incenso e mirra. O ouro, filho, é o presente que naquela época, e ainda hoje em algumas culturas, se dava aos reis, isso mesmo. Então quando eles deram ouro para Jesus, eles estavam dizendo assim: Jesus, tu és rei. Deram para Jesus também incenso. Você já veio nas missas solenes, onde o padre incensa o altar, aquela fumacinha, né? Roda o altar, incensa a Eucaristia. Lembra da palavra, quando Isabel ficou grávida de João Batista, Zacarias, que era sumo sacerdote, ele estava no templo oferecendo o quê? Incenso. Para quem que a gente oferece incenso? Para Deus. Então quando os magos deram incenso para Jesus, eles estavam dizendo: Jesus, tu és Deus. E ofereceram também o quê? Mirra. Na época, mirra é uma especiaria, que era um bálsamo que colocava no corpo dos mortos, embalsamava dos humanos que morriam. Então quando eles deram mirra, eles estavam dizendo: Jesus, tu também és homem, e um dia tu também irás como homem morrer. Ouro para declarar a realeza de Deus, incenso para declarar a sua divindade, e mirra para declarar a sua humanidade. E aí se ajoelharam e adoraram o Senhor, reconheceram diante de quem que eles estavam. Não eram do povo de Deus, mas reconheceram que eles estavam diante de Jesus, adoraram Jesus e voltaram correndo para Herodes. Voltaram para Herodes? Não. Por que não voltaram para Herodes, filhos queridos? Porque quem encontra o verdadeiro Deus jamais volta para os deuses falsos. Quem encontra Jesus jamais volta a adorar Herodes. Quem encontra verdadeiramente, quem faz a experiência do encontro com Jesus, nunca mais adora os falsos deuses. Não presta mais louvor a Deus falso, seja o Deus falso que for, o Herodes que for. Nós estamos hoje em dia cercados de Herodes, deuses falsos. Muitos de nós adoramos falsos deuses. Se pergunta, se vê, olha aí se você não está adorando um deusinho falso, se você não está oferecendo sacrifício a um deusinho falso. Vê se você não está entregando o seu ouro, o seu incenso e a sua mirra para um Deus falso. Analisa, vê se você não está abrindo o seu cofre para deuses falsos. Eles encontraram o verdadeiro Deus, seguiram por outro caminho.
Por mais que nós estejamos andando já por caminhos retos, quando a gente faz a experiência do encontro com Jesus, vamos trilhar novos caminhos, a gente avança, não volta nos falsos deuses. Eles encontraram Jesus porque eles saíram do comodismo. Outras pessoas, como a gente acabou de lembrar, os sumos sacerdotes e doutores da lei estavam lá, poderiam ter ido, não foram. E eles encontraram Jesus com sua mãe, e eles tiveram que ir para encontrar Jesus, ir ao local onde Jesus estava. É o que acontece hoje em dia, filhos, com aquelas pessoas que dizem assim: eu sou cristão, mas eu não preciso de igreja, não preciso de sacramento, não preciso de batismo, não preciso de eucaristia, não preciso de crisma, não preciso de matrimônio. Ora, Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Não se encontra a cabeça sem encontrar o corpo, que é a igreja. Os magos encontraram Jesus na Jerusalém, na Belém, na casa do pão. Se nós queremos encontrar Jesus, encontrar a cabeça, temos que encontrar também o corpo. Não existe na igreja cabeça separada do corpo. Se encontramos Jesus, encontramos também Maria. Vamos encontrar os sacramentos e vamos encontrar a comunidade dos fiéis, dos cristãos. É assim que Jesus quer. Por isso que Ele se revela a nós. Hoje, filhos queridos, para terminar, nós também temos uma outra tradição, que é bastante antiga. Alguém já ouviu falar? É conhecida como bênção do giz. Já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar? Levanta a mãozinha para ver. Até que tem umas pessoinhas que já ouviram. Que bênção. A bênção do giz, o que é? Desde antigamente, nessa noite da Epifania, a gente abençoa o giz. Nós vamos abençoar, depois os coroinhas vão trazer uma aguinha benta para o padre. E o que a gente faz com esse gizinho? Em casa, a gente vai abençoar a porta da casa da gente. É começo do ano, para pedir para Deus estar lá. Os magos encontraram Jesus na casa, no lugar, na manjedoura. E Jesus enche eles de alegria, eles voltam com alegria para as suas casas e começam a habitar a sua casa. Então, com esse gizinho, na porta que dá para fora. Se a tua casa tem uma porta só que dá para fora, né? Tem casas, apartamento, que é só uma porta. Tem casa que tem porta na frente, porta nos fundos, porta do lado. Todas as portas que dão para a rua, para fora, você vai fazer a bênção nela assim. Vai escrever em cima na porta com um gizinho. As crianças adoram. De manhã eu fiz isso. Acho que assim: pai, nós vamos pintar a porta da casa com giz. As criancinhas, felizes da vida. Você pinta lá, escreve na porta da casa em cima 20, que é por causa do século que estamos, do milênio 2026, vai colocar o 20, depois uma cruz, e as letras em latim do nome dos magos. Agora vamos saber se você sabe o nome dos magos: Gaspar, Belchior, Baltazar. Latim: Caspar, Melchior, Baltazar. Então, não é G de Gaspar, como é em latim, é C de Caspar. Então, um Czinho. Não é B de Belchior, mas M de Melchior, um M. E aí o B de Baltazar. Então, C, Caspar, M, Melchior, B, Baltazar. Mais uma cruzinha e o 26 do ano que estamos. Então, 20, cruzinha, CMB, mais uma cruzinha, 26. E depois, em cima das 3 letrinhas, mais uma cruzinha, porque daí fica a trindade. Uma cruz antes das letrinhas, uma cruz sobre as letrinhas e uma cruz depois das letrinhas. 3 cruzes. As 3 letrinhas, Caspar, Melchior, Baltazar, CMB, em latim também significa Christus mansionem benedicta. Cristo abençoe nossa casa, nossa mansão, nossa morada, nosso lar. Christus mansiones benedicta. Cristo abençoe nossa casa. Você vai fazer a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, pedir para Cristo abençoar a tua casa, para Ele permanecer na tua casa. Você pode depois também, se quiser, ir nas portas internas, porta do quarto, da cozinha, né? E abençoa. Se você procurar na internet, só que lá está a bênção do giz, né? Não está a bênção do lar. Procura lá, também tem uma oraçãozinha pequenininha que pode fazer.
O Padre vai abençoar o gizinho aqui agora. Nós ficamos todos de pé, por gentileza. O giz está aqui no presépio. Traz a aguinha, Pedrão. Pode até estender a mãozinha com o Padre, por favor, a mãozinha direita. Deus de bondade, Deus de misericórdia infinita, te louvamos e bendizemos por essa preciosa tradição que trazes. Dignai-vos abençoar e santificar esses giz, que em suas casas, ao serem usados, eles tragam bênção para o lar, proteção para a casa, paz e harmonia durante todo o ano, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém.